Muito bem, muito bem, muito bem. Para quem não sabe, quem não está no galpão há muito tempo, o primeiro dia que começamos o galpão, também choveu, e choveu muito, muito, muito. Foi o William que disse, né, que toda vez que o William está falando, chove. Estou começando a desconfiar que era para ser ele hoje. Estou começando a desconfiar. Bom, tem uns rostinhos novos que eu não conheço aqui, eu preciso me apresentar. Meu nome é Jackson, eu sou presbítero dessa igreja. E a gente faz parte da liderança da igreja, e eu represento a igreja nos concílios maiores, presbitérios e tudo mais. Se você quiser entender mais como funciona a igreja presbiteriana, eu explico com o maior carinho para vocês, sem problema algum. E hoje, como é de costume quando o pastor não vem, ele coloca o William ou eu para estar aqui na frente, geralmente, ou algum convidado, né? E hoje, como foi de última hora, né, foi emergencial, eu fui o escolhido para estar aqui. Eu gosto de falar em público, mas eu também gosto de me preparar um pouco mais. Hoje tive um pouco menos de tempo para isso. Porém, existe uma grande vantagem entre uma palestra comum e quando você fala da palavra de Deus. Por quê? Numa palestra comum, eu tenho que me fazer ser entendido. Com a palavra de Deus, não. Se for para você entender, você vai. Não importa se eu não fale nada, só mostre os textos. Não importa se eu erre as palavras, não importa se eu gagueje, mas você vai entender. Então eu fico muito tranquilo quanto a isso. Fico muito tranquilo mesmo. E eu vou ler o texto aqui para vocês. Isso aqui é o texto de Daniel, peguei só o capítulo 3, embora ele seja maravilhoso, mas é só o capítulo 3 que nós vamos falar hoje, tá? O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Mais ou menos o tamanho do pastor, para quem não conhece aqui, não conhece o pastor, é mais ou menos o tamanho dele. E a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e ficaram de pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem a trombeta do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda a espécie de música, prostre-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Não sei se acontece só comigo ou também acontece com vocês, decisões que são tomadas que você nem sabia, mas que te prejudicam muito. Te prejudicam muito. Os contextos da vida que te prejudicam muito, 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 muito. Um desses contextos é realmente perder um ente querido. Isso é um negócio que prejudica muito e você não pode fazer nada para resolver, não tem o que fazer, né? E é por isso que a gente sofre tanto, eu acho. Porque atinge o nosso brio, não só de perder o ente querido, mas sim porque a gente não pode fazer nada. A gente pode fazer tanta coisa, né? A gente acorda todo dia, trabalha, luta pelo nosso dinheiro, paga nossas contas, ou pelo menos tenta pagar nossas contas, corre atrás, e isso é uma falsa impressão que a gente tem poder sobre alguma coisa, né? Não nos dá uma falsa impressão? Não, porque eu posso comprar, eu posso não sei o quê, eu posso não sei o quê e tal. E a gente começa a ter essa falsa impressão. E quando a gente consegue, de repente, guardar um dinheirinho e tal, não sei o quê, consegue acumular um certo patrimônio, a gente tem uma falsa impressão um pouco maior. Estou bem estabilizado, nada pode me abater, mas pode te abater, né? Algumas leis que acontecem
Vocês lembram da lei do extintor ABC? Lembra? Gastei R$ 150 no extintor. Na outra semana já não precisava nem ter extintor mais. As coisas que afetam a gente nem estava participando. Eu nem queria participar, estou sendo afetado por isso. Isso é uma coisa muito complicada. E esses são alguns exemplos de coisas que nos afetam. Contextualizando nesse texto que eu acabei de ler, o rei resolveu construir uma estátua gigantesca e, de repente, todo mundo tinha que se prostrar a ela. Ninguém tinha nada a ver com aquilo, ninguém estava envolvido com aquilo, ele resolveu, construiu e todo mundo tinha que se prostrar a ela. Qual que é o cenário de Daniel? O cenário de Daniel, do livro de Daniel, é que ele mais 3 amigos foram levados prisioneiros. O cenário era terrível. Embora nesse ponto eles já estivessem em certo destaque, pelo comportamento deles e pela fidelidade deles, eles ainda eram prisioneiros. Eles tinham que obedecer o rei, assim como qualquer outro. E era muito difícil, porque eles não concordavam com algumas das coisas que o rei fazia, algumas das coisas que o rei decretava. Por que eu digo algumas? Porque eles serviam o rei naquilo que eles acreditavam que era o correto da servidão do rei. Não, posso servir ao rei, tranquilo. Quanto a isso posso fazer, esse outro tipo de trabalho eu posso fazer, mas agora adorar uma estátua eu não posso fazer. E na vida da gente acontecem algumas coisas das quais a gente não espera. Uma delas é essa aqui. Vocês viram essa imagem? Mais de 20 mil pessoas na Turquia. Está vendo esse homem? Segurando a mão da filha dele, de 15 anos. Quando ele começou a segurar a mão da filha dele, a filha dele ainda respondia, apertando a mão do seu pai. E ele ficou ali, passou a madrugada inteira segurando a mão da filha dele. A filha dele não resistiu. Se você olhar bem essa imagem, você entende por que ela não resistiu, né? Ainda que fosse possível tirá-la debaixo de toneladas de concreto, muito do corpo dela já tinha sido literalmente destruído. Mas ele ficou ali. Ele ficou ali. Passando uma única mensagem: olha, eu não posso fazer nada, mas eu estou aqui. Enquanto você tiver vida, eu vou estar aqui, segurando a sua mão. Eu não vou dizer que imagino a dor que esse pai está sentindo. Não vou dizer. Não tenho filhos, não posso nem dizer. E mesmo assim, eu não consigo dizer que eu nunca passei por uma situação dessa. Nunca passei por uma situação dessa. Mas isso é uma coisa que acontece que esse pai não estava preparado. Porque se esse pai soubesse, não ficaria nessa casa. Né? Não ficaria nessa casa. E esse tipo de coisa, às vezes, nos faz pensar, né? Nossa, mas por que esse tipo de coisa acontece? Por que Deus permite esse tipo de coisa? Mas nesse caso, a gente pode dizer que é fruto da maldade humana. Porque na região que aconteceu esse terremoto, era a região mais pobre da Turquia. As regiões mais ricas têm prédios preparados para suportar terremotos. Por que eu digo maldade humana? O acúmulo de riquezas desenfreado que acontece, gente muito rica e gente muito pobre. E a gente presencia cenas desse tipo. Essa é uma cena do que aconteceu com mais de 25 mil pessoas naquele país. 25 mil pessoas da última vez que eu vi as notícias. Não sei em quantas estão agora. Coisas desse tipo acontecem. Coisas desse tipo têm que nos entristecer. Se a gente não se entristecer com isso, a gente está com um problema muito sério. A gente tem que se entristecer com isso. A gente tem que se entristecer com isso. Mas nós precisamos ter esperança. Ter esperança que um dia tudo isso vai passar. Tudo isso vai acabar. Nós precisamos manter a fé que toda a aflição, todo o sofrimento, todo o cárcere que a gente passa muitas vezes na vida, né? Parece que a gente está preso a situações. Não sei se vocês já passaram por isso.
Você dorme pensando numa situação, acorda pensando na mesma situação, dorme de novo pensando na situação, você está preso naquela situação. Mas nós precisamos ter esperança que uma hora toda angústia vai passar. Seguindo no texto, pessoal, pulando uma parte. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério e toda a espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus. Acontece também, né, pessoal? Acontece. E alguns astrólogos denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitistes um decreto, ó rei, ordenando que todo o que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda a espécie de música, se prostrasse em terra e adorassem a imagem de ouro. E que todo o que não se prostrasse em terra e não adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei. Aqui, pessoal, uma situação da qual Sadraque, Mesaque e Abidnego não esperavam, transformou a vida deles. E muitas vezes, a vida da gente acontece a mesma coisa. A mesma coisa. Nossa vida é transformada, e geralmente é quando a gente não espera. Nossa vida é transformada. A vida é transformada de um jeito que você fica realmente perplexo em descobrir que você não sabe o que você vai fazer amanhã. Já passaram por isso? Eu não faço ideia do que eu vou fazer amanhã. Já passaram por isso? A grande questão é, se você já passou por isso, o porquê você está aqui hoje? Já percebeu? Já percebeu? Todos aqui já devem ter passado por momentos muito difíceis na vida. E se não passou ainda, porque viveu pouco, porque vai passar. Momentos muito difíceis na vida. Mas olha para trás, pega do momento mais difícil que você passou na sua vida, até agora, e pensa rapidinho, como Deus vem construindo as coisas. Como Deus vem moldando as coisas na sua vida. Coisas que você achava que não ia resolver nunca, estão resolvidas. Problemas que você achava que ia ter, não aconteceram. Você criou, meu Deus, como é que não aconteceu? E a sua vida continua caminhando. Continua caminhando. Aqui, Mesaque, Sadraque e Abidnego chegaram nesse ponto. E agora, o que faremos? O que farei da minha vida? O que nós faremos? E eu vou continuar lendo o texto. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Desse ponto, pessoal, a gente já consegue perceber a quem essas pessoas, esses homens, serviam.
não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das suas mãos, ó Rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos cultos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Independente da situação que você está passando, ela não é e não será maior do que Deus. Não é e não será. E, por isso que eu falei para você, pega aquele ponto difícil da sua vida e olha até agora, perceba que a situação que você passou também não foi maior do que os desígnios de Deus. Não foi, não é e não será maior. Disse então Nabucodonosor: louvado seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Parece que o texto mudou do nada, né? Não, cortei intencionalmente também para não ficar muito longo. Mas o que vocês acham que o rei fez com eles? Mandou jogar na fornalha, mas com requintes de crueldade. Aquecer a fornalha 7 vezes, mais do que o comum. Tão quente estava essa fornalha, que aqueles soldados que os levaram morreram também, de tão quente. O que aconteceu? Com eles não aconteceu nada. Um anjo foi enviado dos céus e os protegeu. E nada, a Bíblia diz que nem um fio de cabelo estava chamuscado. E nem cheiro de fogo eles tinham. Nem cheiro de fogo eles tinham. Isso nos prova o seguinte, que Deus não resolve coisas pela metade. Deus não faz coisas mal feitas. Deus soluciona o seu problema. Ele é maior que qualquer situação que você tenha passado. A sua fé, a sua obediência a Ele, vão te livrar de todo o mal. De todo o mal. Mas Jackson, você viu que aconteceu coisas ruins? Sim, vão continuar acontecendo coisas ruins. Vão continuar acontecendo. A gente já sabe disso. A gente já sabe disso. É que às vezes ou a gente não quer acreditar ou às vezes a gente esquece. Mas a nossa fé nos livra de todo e qualquer mal. Vocês já pararam para pensar nas pequenas coisas? Aquelas pessoas que saem para trabalhar e voltam todo dia? Já pararam para pensar? Né? Quantas vezes você não é essa pessoa? Né? Sai e volta, sai e volta, sai e volta. Isso fica tão normal que a gente não imagina que um dia pode não voltar, né? Pode não voltar. E por que isso? Porque Deus tem planos para a sua vida. Deus tem planos para a sua vida. Deus espera que você seja obediente. Deus espera que você fale dele para os outros. Deus espera isso. Deus espera que você tenha ouvidos atentos àqueles que estão dizendo coisas que te afastem dele. Que te afastem dele. Quando você pega o livro de Daniel, o rei, ele se afasta de Deus a ponto dele se tornar como um animal. O tanto que ele se afasta de Deus. E ele sonhou isso. Ele sonhou isso e Daniel revelou. Ele falou assim: olha, rei, seus pensamentos vão te afastar. Vão te afastar de Deus. Você vai viver no meio do mato aí, vai comer mato, vai comer grama com outros animais aí, rei. Mas quando você reconhecer quem é Deus na sua vida, você vai voltar, você vai ser restaurado. Isso aconteceu com Nabucodonosor e com o filho dele. Também teve um sonho, uma revelação, só que na revelação dizia: olha, você nunca vai reconhecer. E na mesma noite, o filho dele foi assassinado. Na mesma noite.
Então o livro de Daniel traz muitas coisas para a gente. E continuando a leitura, disse então Nabucodonosor: louvado seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a que prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Está disposto a abrir mão da sua vida para adorar a Deus? Essa é uma pergunta. Você está disposto? Está disposto? Porque do Deus que a Bíblia fala, não é um Deus que está muito preocupado em te tirar de situações difíceis, não. Como eu disse, Deus resolve problemas. Deus resolve os problemas. Deus te livrar de um acidente não te garante imortalidade, né? Não te garante imortalidade. Quando eu digo que Deus resolve com uma vida eterna, com alegria, vida em abundância. A vida em abundância é uma vida resolvida em todas as áreas. O Deus que a Bíblia fala é esse. Os textos que nós lemos, os milagres que Ele fez e faz, são só para mostrar, são apenas sinais do que Ele é. Ele é esse Deus. Por acaso a gente encontra Sadraque, Mesaque e Abdenego em algum lugar? Não, né? Eles morreram. Eles morreram. Mas morreram sabendo para onde ia. Será que nós sabemos para onde vamos? Fé e obediência. É o nome da estrada que nos leva a Cristo e Cristo nos leva ao Pai. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. E aqui mostra para a gente que muitas vezes a situação difícil da nossa vida é para alguém olhar para nós e dizer: Deus seja louvado. Muitas vezes. Vamos orar? Senhor nosso Deus Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus fiel à Tua palavra. O Senhor promete e cumpre. O Senhor nos livra do mal. E o Senhor sabe, ó Deus, que sem Ti, nem fé nós conseguimos ter, ó Pai. Nos fortalece, nos ajuda. E que possamos espalhar a Tua palavra para o maior número de pessoas possíveis. Possamos honrar Teu nome, honrar e engrandecer Seu santo e eterno nome. Que a vida de cada um aqui, Senhor, seja para honrar e glorificar o Teu nome, ó Pai. Que cada palavra dita seja com os olhos em Cristo, ó Pai. Que as nossas vidas sejam para seguir os Teus caminhos. Que as pessoas olhem para nós e louvem Teu nome. Que quando chegar o momento de estarmos com o Senhor, as pessoas lembrem de que nós falamos de Ti para elas, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos abençoe daqui até a eternidade. Que onde pisarmos, que nós possamos abençoar o local. Que nós possamos ser aqueles que evitam as contendas, que evitam as brigas, que levem a Tua paz para aqueles que tanto necessitam.
nós possamos ser como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que frente aos contextos mais adversos da vida, não estremeçamos na fé, que nós possamos cada dia mais estar fortalecidos na fé, sendo em fornalhas, sendo em covas de leões, sendo nos desafios do dia a dia, que a sua mão nos proteja e que seu nome seja glorificado hoje e para todos sempre. Amém.